Saudações a todos, eu sou Marcelo Bonilla, instrutor e comandante do barco escola Lazy da Associação Náutica de Itajaí. Nessa aula nós vamos conhecer as velas do veleiro de cruzeiro. Então nós vamos conhecer as velas do veleiro de cruzeiro com mastreação tipo sloop, que foi o que nós vimos na primeira aula. O veleiro é uma máquina formidável e as velas são o aparelho propulsor, né? Então as velas são o motor do veleiro, por isso é muito importante a gente conhecer elas. Antigamente as velas eram feitas de algodão, né? Nas caravelas, nos navios antigos, e elas molhavam com água salgada e apodreciam rápido, né? Além de serem muito pesadas. Então, com o desenvolvimento dos materiais, as velas dos veleiros modernos passaram a ser feitas de tecidos sintéticos. Nos veleiros de cruzeiro, o tecido mais utilizado para a confecção das velas se chama Dacron. O Dacron é um poliéster. No Brasil, esse poliéster é fabricado pela Dupont. Tá? Então, é comum aqui no Brasil nós termos veleiros com velas de Dacron nacional e outros com velas de Dacron importados, né? Então tem uma certa diferença na qualidade desses dois tecidos. As velas são feitas, são confeccionadas a partir de tiras de tecido costuradas, né? De forma que quando ela está armada no barco e ela é inflada pelo vento, ela deve apresentar uma curvatura. Essa curvatura serve para uma coisa que se chama efeito asa, semelhante ao que acontece com os aviões. Então aquela curvatura da vela faz com que o vento passe pelos dois lados da vela e vai apresentar uma diferença de pressão, ou seja, no lado interno vai haver mais pressão atmosférica do que do lado externo, então essa diferença de pressão vai gerar um vetor de força. Isso a gente vai ver com mais detalhes mais adiante, mas no início é importante entender que as velas precisam ter essas curvaturas. Então nós vamos conhecer as duas principais velas de um veleiro de cruzeiro com mastreação sloop. Então aqui nós temos o nosso veleiro de cruzeiro com mastreação sloop, com as três velas, sendo que nós vamos estudar hoje somente as duas velas principais. A vela de proa, que é essa que está aqui, a vela mestra ou vela grande, que é essa que está aqui, e a terceira vela, que se usa em ventos folgados, que a gente vai aprender mais adiante, chamada genericamente de vela balão, a gente também vai aprender sobre ela na parte mais avançada do curso. Então vamos agora analisar essas duas velas principais. Então a gente tem a vela de proa, que ela pode se chamar buja ou genoa, dependendo do tamanho. Tá? Então, por enquanto, a gente só precisa saber que a buja é pequena, ela não chega até o mastro, e a genoa é maior, ela passa do mastro. E a vela mestra ou a vela grande está aqui com as suas partes. Então, em primeiro lugar, a gente precisa aprender a nomenclatura das três partes da vela, que são os três lados da vela. Sendo uma vela triangular, então a gente tem a parte de baixo aqui, ó, da vela mestra, que se chama esteira. Tá vendo? Ó, na buja também, na genoa aqui, ó. Esteira é a parte de baixo. A parte da frente se chama testa. Tá? Ó, a testa aqui da mestra e a testa da vela de proa. Essa é uma parte muito importante. Tá? E a parte de trás se chama valuma. Tá? Valuma da vela mestra e a valuma
da genoa. Nos 3 cantos do triângulo aqui, ó, estão os punhos. Tá? Os punhos sempre têm ilhoses, né, que servem para esticar as velas nas diferentes direções. Tá? Depois a gente tem aqui, na vela mestra, somente na mestra normalmente, tá? Que são bolsas onde a gente coloca talas. Talas são varas rígidas, tá? Que servem para valuma não ficar batendo. Né? Então a gente tem aqui embaixo, tem aqui. Isso vai variar, o número de talas vai variar de acordo com o tamanho da vela. E por último, a gente tem aqui o que se chama de forra de riso. A forra de riso serve para diminuir a área da vela quando o vento está mais forte. Isso também a gente vai aprender mais adiante como é que faz isso. Se chama risar a vela. Tá? A vela mestra pode ter uma ou mais forras de riso. Isso também depende do tamanho da vela. E essa forra de riso é composta por ilhoses, que são esses pontinhos aqui. E ao redor dos ilhoses também tem reforços no tecido. Tá? Então, estas são as partes principais das 2 velas principais do veleiro de cruzeiro. Espero vocês então na próxima aula, que a gente vai aprender sobre o vento. Um grande abraço para todos.